É sempre uma grande responsabilidade ministrar num culto de domingo para mim. Porque eu acredito que o domingo, ele precisa ter a voz do pastor da casa. Mas eu também entendo que de tempos em tempos Deus faz um renovo. Deus faz do jeito dele. Né? Não era para Débora estar na frente da batalha. Mas de repente Deus faz uma transformação e coloca do lado de Baraque, Débora. Eu estava ouvindo uma ministração que eu achei muito interessante sobre Débora. Débora é uma mulher que é levantada num tempo onde as mulheres de maneira nenhuma poderiam ocupar aquele lugar que ela estava ocupando. Ela era uma juíza. E naquela época os juízes governavam o povo de Deus. Aquela mulher, ela ministrava, ela julgava Israel debaixo de uma palmeira. E todas as vezes que nós vamos ver palmeira na Bíblia, nós vamos falar de alguém que está debaixo de uma estrutura com raízes profundas. Débora era uma mulher profunda. E uma das maiores artimanhas de Satanás e do diabo é fazer as mulheres serem rasas, se preocuparem com coisas rasas, estarem em lugares rasos. Pretinhos pode ir. De 11, 10. Pretinhos é 10 anos. Vocês não querem me ouvir não, gente? Vamos lá, na linguagem de vocês, isso. Amém. Metade da igreja agora vai. Eles estavam agoniados, né? Quase vocês acharam que eu ia ficar falando sobre Débora aqui, né? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que seja uma bênção. Gente, isso aqui é um sonho realizado para mim e para o Telmo. Porque quando a Vitória era bem pequena no meu colo, um dia eu falei assim, a igreja passa por tantos movimentos, né, gente? Um dia eu falei assim para ele, ai amor, eu quero tanto que ela seja uma rata de retiro. Eu quero tanto que ela tenha histórias para contar de retiros, de reuniões, como eu tenho, gente, eu fui muito retiro. Muitas reuniões como essa, como eu aprendi nesse lugar e como é bom a gente proporcionar para eles nós temos um auditório do lado de lá onde eles estão indo. Olha lá a fila para ir, gente. São teens. Escute isso que eu estou falando. Eles estão enfrentando guerras que eu e você não estamos enfrentando. E eles estão indo. Isso é um presente para você que é pai. É um presente dessa estrutura. Talvez seu filho ainda é pequeno. Calma que chega muito rápido, gente. E Débora, ela é uma mulher de raízes profundas. E o inimigo, ele tem tentado que as mulheres sejam rasas. Rasas biblicamente. Rasas na estrutura familiar. Não saibam o seu lugar dentro de casa. Como é importante quando uma mulher sabe quem ela é dentro de casa, o lugar dela. Ela tem autoridade para estar naquele lugar. E como é bom também quando ela discerne assim, esse lugar aqui não é meu, é do meu marido. Amor, por favor, toma atitude nessa situação. E Débora, ela era essa mulher, mas ela entrou nessa situação porque naquela época Deus precisava mexer em Israel. Hoje eu entendo que Deus tem levantado muitas mulheres, mas sabe uma coisa que eu quero dizer para você? O governo está na mão do homem. É nisso que nós acreditamos. Você está vendo uma mulher ministrando num culto de domingo, mas essa casa tem pastor. E o governo, né, da igreja está na mão do pastor. Quando nós entendemos o nosso lugar, nós fluímos com muito mais liberdade, autoridade e graça. Sabe uma coisa que eu tenho pedido? Deus, não me deixe estar no lugar que o Senhor não me chamou. Eu não quero. Eu não quero estar no lugar que eu não tenho capacidade, estrutura, graça e autorização para entrar. Já entrou naquele lugar assim, em algumas salas está uma placa bem grande, só para pessoas autorizadas? As coisas no reino de Deus são assim, são só para os autorizados. E quando Deus autoriza, ninguém consegue desautorizar. É Deus que está autorizando. Tem gente que você pode não gostar daquela pessoa, mas quando ela abre a boca, tem uma autorização de Deus sobre a vida dela. É inegável, inegociável. E eu creio muito que nos últimos tempos Deus tem levantado homens e mulheres com esse coração, que não estão procurando lugares, estão querendo fluir aonde foram chamados por Deus, mas são autorizados por Ele. A palavra de hoje, eu viajei para ministrar sexta-feira em Floripa. Enquanto eu estava no trânsito ali, a Dai estava dirigindo para mim, eu pedi, dirige para mim
dar uma lidinha na Bíblia, ia ministrar lá numa conferência de mulheres. De repente, gente, uma palavra é como se ela me atropelasse. E no carro mesmo, alguns minutos em silêncio, o Espírito Santo começou a revelar coisas profundas ao meu coração. Mas desde aquela conferência eu ia ministrar essa palavra: Senhor, será? Eu mudo, não mudo? Eu tentei mudar, não deu certo. E hoje eu tentei mudar para 2 palavras. Deus falou: eu quero que você ministre isso. E eu quero liberar essa palavra sobre nós hoje. Não é só sobre você, é sobre mim também. Eu queria que você abrisse Êxodo 40. É o 2º livro da Bíblia, lá no comecinho. Versículo é o 34. Gente, eu gosto muito. Muita gente pergunta qual é a linguagem da Bíblia, né? Qual é a linguagem? Gente, a Bíblia é Bíblia, né? Maravilhoso ler a Bíblia. Mas eu tenho gostado muito da linguagem NVT, Nova Versão Transformadora. E essa Bíblia que eu tenho aqui é uma Bíblia com a letra ainda maior, o que facilita muito. NVT, tá, gente? Para vocês entenderem a leitura. Lá no Êxodo 40, o versículo 34 diz assim: então a nuvem, ela cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, eles permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, o fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de toda a jornada dos israelitas. Amém. Aqui fala de uma tenda do encontro. Quando Deus tira o povo do Egito, quando Deus chama eles, Ele estabelece uma forma de que Ele estaria junto com eles. E a forma que Deus estabelece, Ele então dá várias instruções para Moisés, para que ele possa construir uma arca, colocar a arca da presença de Deus numa tenda. E ele começa a dizer como que seria isso. Se você ler, até te encoraja, às vezes você escapa, né, de Êxodo aí, você foge. Mas eu gostaria que você, essa semana, pegasse, se você puder, uma caneta, marca-texto, e começar no 1º capítulo de Êxodo. Você vai ver coisas incríveis que Deus fez nesse livro. As direções que Deus deu para Moisés. Se você for olhar no capítulo mesmo 40, no versículo 1, está falando que o Senhor diz a Moisés dele armar o tabernáculo, né, a tenda do encontro, chamar essa tenda e colocar dentro dela a arca da presença. E a gente às vezes lê essas coisas e não entende o que Deus está falando. E eu tirei algumas lições desse texto. E a gente ama ler que então a glória do Senhor, isso quer dizer a presença do Senhor, a aprovação de Deus. Eu não sei se você é pai, mas quando você chega no final do dia, cansado do trabalho, seus filhos correm para você, acho que deve ser uma das sensações mais maravilhosas para um pai. Outro dia eu estava fazendo a unha, uma moça aqui da igreja, e ela estava com os filhos, com ela ali, e de repente o pai chega. Pois o menino estava no berço, ele escutou o barulho do carro do pai, ele já começou a gritar. E quando o pai chega, eles não querem saber se o pai está sujo, que o pai trabalhou com obra, se o pai trabalhou numa mecânica, eles querem o colo do pai. Eles querem o cheiro do pai. E Deus, sabendo disso, Ele falou: eu quero estar presente, eu sou um pai presente, eu sou um pai que chega depois do dia. Apesar de a religião, ela apresentar para nós um Deus distante, bravo, Deus está falando assim: eu sou presente, eu quero estar presente. E é por isso que Ele chama essa tenda, Ele chama esse lugar da tenda do encontro. Olha, você não está desamparado no meio desse deserto. Vai ser uma passagem. Eu sei que está difícil, mas eu providenciei um lugar onde você pode me encontrar. E hoje, sabe onde é que é a tenda do encontro? Somos nós, a nossa casa, o nosso quarto fechado. Ele diz assim: olha, quando você quiser me encontrar, fecha a porta, fica sozinho. Fecha a porta do teu quarto, e ali eu vou te ver e você vai me ver. A gente vai conversar. Ainda temos a tenda do encontro.
Apesar de a gente preferir o WhatsApp com os amigos, apesar muitas vezes a gente preferir ouvir uma palavra no YouTube, apesar das nossas escolhas, às vezes não ir para o lugar secreto. Você como cristão, eu sei que tem muita gente nos visitando hoje, mas quantos de nós que dizemos, não, nós somos crentes, a gente ama a Deus. Você vai ver que a maior dificuldade que você tem com a sua vida de oração. É fácil ver um filme evangélico, é fácil até ler alguns capítulos da Bíblia. Vai ser muito fácil você vir numa conferência, você ouvir canções no seu carro, ministrações. Mas quando for para você fechar a porta do seu quarto e orar com o seu Deus, você vai ver muita dificuldade. Por quê? Porque é um lugar de encontro, é um lugar de transformação. E esse lugar está disponível. E Deus dá ordens para Moisés. Moisés, eu quero que você construa esse lugar, porque eu quero me encontrar com o meu povo mesmo no deserto. Você pode estar passando o perrengue mais difícil da sua vida. Eu quero dizer para você, a fase mais difícil. E eu creio que muitos de nós, eu estou repetindo isso, estamos vivendo dias de guerra. Lá em casa, nós estamos vivendo dias difíceis, gente. Pensa que é fácil? Não está fácil. E não só é a questão da enfermidade que veio, essa cirurgia, tantas outras pressões que eu jamais imaginei que eu ia viver. Tem acontecido situações que eu tenho me perguntado assim, a Deus, eu nunca me imaginei numa situação como essa, então eu não me preparei para ela. Deus falou, fica tranquilo, porque no meio desse teu deserto tem uma tenda do encontro, onde você pode me encontrar e eu vou te dar instruções. E a gente ama e quer a presença de Deus, mas sabe que eu descobri que a presença de Deus não vem se antes não chegar a obediência. A gente chega num culto como esse de domingo, a gente quer muito Deus, a gente fala, Deus, eu vim aqui, eu quero... Até tem muita gente que fala assim, né? Eu estou indo ali para me recarregar as baterias. Não faça isso. Não venha para recarregar. Venha para se entregar. Não só aqui, mas lá na sua casa, no seu trabalho, no carro. O lugar bom para a gente orar é o carro, gente. Quem que gosta de orar no carro? O pessoal do lado acha que eu sou louca. Outro dia, coloquei bem alto a música, comecei a dar soco no volante. Eu comecei em nome de Jesus. Quando eu olhei para o lado da mulher, estava assim. Eu falei, meu Deus. Mas é um lugar de oração. É o lugar, sabe? É o lugar onde você está sozinho com Deus. É a tenda do encontro. Não é uma construção. Olha que interessante. Você vai construir um palácio com alicerces de ouro. Não, uma tenda. Porque a tenda é fácil de carregar para lá e para cá. É igual aquela barraca que você comprou na van em 10 vezes. Você presta para todo mundo. Não é assim? Porque, gente, esse negócio de emprestar barraca nunca deu certo. Falta peça quando você chega lá na hora de montar. Um dia eu falei para a Vitória gostava de ir para retiro, eu falei, Vitória, nós vamos comprar a minha barraca, a minha vida, pelo amor de Deus. Para de pedir emprestado. E a tenda, ela era justamente uma tenda, porque ela é fácil de montar e desmontar e de carregar. Gente, é leve, não é pesado. Não está em estrutura pesada. Mas a primeira coisa que Deus está falando para nós hoje, você precisa primeiro obedecer às instruções que eu te dei. E ele é tão claro com Moisés, ele fala assim, faça isso, faça aquilo, construa uma tenda, construa uma arca. Às vezes a gente chega num culto como esse e fala assim, eu não estou sentindo nada, mas você não obedeceu, você não está construindo. O que Deus te pediu para você fazer, você ainda não fez. Você está sempre protelando, amanhã eu faço de certeza, Deus. E amanhã passa e você não conseguiu. Não, à noite, eu não consegui pela manhã, mas à noite, em nome de Jesus, chega à noite você também não consegue, porque você está muito cansado. E Deus está falando assim, ei, eu quero derramar sobre você, mas você precisa entender uma coisa, obedecer. E obedecer coisas muito pontuais, escute o que eu vou falar. A nossa rua lá do nosso apartamento, ela está sendo toda escavada. E feito novamente ali a questão porque enchia de água ali, então estou colocando aqueles dutos, aqueles tubos, tudo de novo. O esgoto e saneamento, tudo. E tá assim, gente, uma lástima. Eles pegaram a rua inteira e destruíram a rua inteira. Tinha árvores plantadas na beirada da estrada, na rua, no canteiro. Aquelas árvores que já foram cuidadas, planejadas, plantadas ali com propósito, árvores bonitas. Só que aconteceu, quando a retroescavadeira passou, ela arrancou
a terra que cobria as raízes daquelas árvores. E ontem, quando eu fui fazer as compras, estava levando as compras para dentro do apartamento, eu olhei para uma dessas árvores, ela estava metade verde e florida, e metade dela completamente seca e morta. E na hora que eu olhei aquilo, Deus falou assim para mim: não exponha aquilo que precisa estar escondido. E eu falei: meu Deus, que forte isso. As raízes onde estão escondidas, ela ainda está com propósito e florescendo, mas a parte que ela expôs, ela está perdendo e está morrendo. Sabe que eu entendi que você precisa ter cuidado para quem você revela as suas raízes. Às vezes você está falando demais. Eu lembro que o Telmo tinha o Telmo é muito sincerão, assim, de falar tudo. Ele deve estar me escutando, te prepara. Agora você é a minha história. É sempre eu, né? Mas ele é muito sincero e o Telmo é muito... Ele é de falar, ele fala. Gente, cada plano que era nosso, que estava em mesas que eu não queria que estivesse. Quantas vezes eu procurei o pé dele embaixo da mesa e comecei a... Falando, cala a boca. Agora eu faço... Aí eu pegava o braço dele e falava assim, ó, né, amor? Eu olhava assim para ele, assim, ó. Porque tem um olhar entre você e sua esposa que você sabe que a coisa está bem difícil. Daí a gente conseguiu um dia no quarto, uma DR, eu falei assim, então nós vamos ter, eu e tu, um sinal que eu vou contar para todos vocês. Porque agora nós já arrumamos outro sinal. Senão vocês iam saber, né? Aí quando eu vejo que ele está falando demais, eu falo, ei Salomão! Sabe o Salomão? Tem cuidado do Salomão, amor. Ah, é verdade, Salomão, ele já sabe. Outro dia nós estávamos num lugar, gente, e ele contando tudo. E um cara assim, ó, de butuca. A gente numa padaria, ele falando a quatro ventos, tudo assim, bem alto. Eu falei, Salomão, tá só de olho. Ele, o que eu estou fazendo? Eu falei, pelo amor de Deus, fica quieto. Quando eu cheguei no carro, eu falei, quantas vezes, Telmo? Sabe por quê? Escuta o que eu vou falar. Teve um rei que perdeu tudo o que tinha porque ele mostrou todo o palácio dele sem deixar nada de fora. Tem coisa que você não pode revelar, você tem que guardar. Tem instrução de Deus que Deus te deu, que você não tem que dizer para os outros, você tem apenas que obedecer a Deus. Tem uma ministração minha, há um tempo atrás, eu fui andar num condomínio, nesses condomínios aí agora, e vários condomínios com aqueles tapumes, pintados de verde. Eu falei para o Telmo, que desnecessário, um tapume num terreno, para tapar a construção. Eles acham que são quem? Né? Para que tapar essa... Às vezes a gente que é mulher implica com coisa nada a ver. Eu comecei a implicar com os tapumes, eu falei, para que gastar mais madeira para isso? E aí o Telmo falou assim, amor, é o seguinte... O terreno precisa ser protegido na hora que ele está sendo construído, porque é um entra-e-sai muito grande. É cavado, buracos grandes. Às vezes não coloca o concreto já de imediato, enche de água. É até uma segurança. Ele foi falando. E eu falei assim para ele. E ele falou, a proteção precisa estar na construção, no começo. É por isso também que quando uma mulher ganha bebê, a gente entra naquele período o quê? De resguardo. Você precisa se resguardar. Existem dois processos. Quando você está iniciando, coloca tapume, gente. Outro dia uma pessoa vai fazer uma construção, ela começou a colocar no Instagram dela o projeto da casa. Eu falei, posso te dar um conselho? Não faça isso. Guarde as suas raízes, porque é bem capaz que se elas ficarem expostas, você pode morrer, os seus projetos podem morrer. Quando Deus te der algo para você fazer, faça. Não precisa tocar trombeta. Trombeta atrás de você. Precisa. Não precisa ficar dizendo, ei, olha o que eu estou fazendo. Não precisa. Faça. Sabe de uma coisa? Não mostre a dores de parto. Mostre o bebê pronto. Ninguém é convidado para ir numa casa para ver a mulher lá gritando. Somos convidados para ver quando o bebê está prontinho. Existem algumas dores que as pessoas não precisam saber. Cuidado. Cuidado quando você expõe seu casamento numa mesa, seu marido. Já falei outro dia
Uma mulher, sabe aquele tipo de casal que tu fica até sem graça quando sai com eles, que eles se brigam na tua frente? Gente, que coisa ruim isso. Tem gente se olhando aí. Eu e Thelma, a gente tinha um casal de amigos que eles se brigavam na nossa frente, a gente fica tão sem graça, tu fica se olhando para o nada, assim, ó. Eu e Thelma, a gente ficava assim, meu Deus, o que a gente faz agora? Eu lembro que um dia eu tive coragem e falei, ei, gente, resolva as coisas em casa, até melhor vocês nem saírem de casa, vocês estão assim. Porque aquele climão, ficam se brigando. Sabe o que eu entendo? Outro dia eu vi uma mulher detonando o marido dela para a mãe. Ô mãe, sabe o que é? Cheguei em casa, não tinha nada, não sei o que. A mulher, não acredito que ele fez isso contigo. Quando depois eu fui falar com ela, eu falei, sabe quando que a tua mãe vai amar o teu marido? Nunca, vai odiar. Porque amanhã tu vai perdoar ele, vai estar tudo bem, mas o ressentimento está no coração deles. Aí as pessoas chegam aqui para mim orar, pastor, ora, minha família é tanta luta, às vezes a luta é tu. Às vezes a luta quem promove mesmo é tu. Fala o que não deve, mostra o que não deve, escute. Existem algumas coisas que você precisa só obedecer, não precisa falar. E parece que quanto mais, já viu aquela pessoa que fala demais? Primeira coisa que acontece com ela, a gente não dá muito crédito porque ela fala. Ela sempre acaba contando algo que ela não deve contar. E quem fala demais faz pouco. Então Deus está falando assim, ei, o que eu coloquei na tua mão para você fazer? Não foi para você publicar. Não foi para você falar, foi para você fazer. Tem gente que eu conheço que sempre está querendo fazer algo novo, mas nunca faz nada, nunca sai do mesmo. Porque está sempre revelando o que vai fazer. Não revele o próximo passo, obedeça às instruções que Deus tem te dado. E escute o que eu vou falar, as instruções que Deus deu para Moisés naquela época eram totalmente aversas a tudo que eles já tinham visto. Quando Deus vem é algo novo mesmo, você só precisa acreditar que é Deus que está falando com você e obedecer a Ele. Não ouça, escute, não ouça a multidão. Às vezes a multidão nos empurra para lugares que Deus não nos chamou para estar. Às vezes as pessoas nos empolgam em situações que Deus não nos chamou para estar. Cuidado. Quantas vezes aqui na igreja alguém chega para mim e para o Thelma e fala assim, já que agora a Abapai está assim, por que vocês não fazem isso? O Thelma falou, isso não é para mim. Eu lembro da casa de Jetro, quando alguns pastores começaram a pedir para ele, Thelma, será que você pode nos discipular? Será que você pode cuidar da gente? Nos ajudar com as nossas igrejas? Nós não sabemos como gerir bem, não estamos apanhando na administração, estamos sofrendo com algumas questões de ministérios. E o Thelmo chegava em casa e dizia assim para mim, amor, mais um pastor pediu ajuda, mas eu não me sinto apto para ajudar. Eu olhava para ele e dizia, cara, se tu não é apto, a igreja é tão organizada, Deus tem te dado tanta graça. Ele dizia assim, não, mas eu entendi o que ele queria dizer. Eu tenho temor de caminhar no que as pessoas estão pedindo, eu preciso caminhar no que Deus está falando. Às vezes você caminha no que as pessoas estão te dizendo, escute, não construa os seus projetos. A base de solidez da sua família no que as pessoas pensam, porque as pessoas, o que elas pensam hoje, amanhã elas não pensam mais. Hoje elas te acham uma bênção, elas gostam de ti, mas amanhã elas podem ter algum desentendimento com você e simplesmente riscar da vida delas. Os mesmos que gritaram hosanas quando Jesus entrou foram aqueles que gritaram crucifica-o e solta Barrabás. Então você não pode caminhar no que a multidão fala. Outra coisa que eu quero falar para você, nós estamos vivendo uma época de excesso de informação. A gente escuta informação de todo lado. Posso te dar um conselho de Deus? Eu e o Thelma, nós temos feito isso. Às vezes nós desligamos tudo. E a gente vai com um café ou um chá para a nossa mesa, onde tem um raio de sol maravilhoso, quando tem sol, né? Porque está difícil ultimamente. A gente senta lá, ouve os pássaros, a gente fica sozinho ali junto, troca uma ideia eu e ele, vai desintoxicando. A gente vai bebendo da simples tenda. Escute, a tenda é simples. Eu sei que construíram ali o templo de Salomão, não é igual. Mas se você for olhar em Atos dos Apóstolos 15 e 16, diz que o Senhor fala, olha, eu voltarei e eu decidirei reconstruir a tenda que está caída, não o templo de Salomão.
A gente gosta das grandes construções, dos grandes templos, dos grandes acontecimentos. E Deus está celebrando a nossa mesa, a nossa tenda, a nossa simplicidade. Há uma volta hoje, né, gente? Eu estava falando com algumas pessoas que há uma volta hoje. As pessoas estão saindo dos grandes centros e novamente indo para o interior. Há alguns anos atrás, morar um apartamento no centro era... Olha, hoje em dia você está morando afastado da cidade, no interior, às vezes pegando da própria horta. Hoje isso é riqueza. Deus está restaurando a simplicidade do nosso meio. Deus está restaurando a tenda da simplicidade do nosso meio. Quando eu amo a forma como Jesus agia com a fama, isso me ensina muito. Jesus não se empolgava com a quantidade de seguidores. Jesus não se empolgava com a quantidade de pessoas que admiravam Ele, porque tudo isso é ilusão. Eu li um livro maravilhoso, eu gosto sempre de indicar livro para vocês, eu vou indicar mais um livro do meu autor favorito, que é o Bob Sword. Eu acho que esse livro deve ter ali na lojinha. E a lojinha é uma lojinha missionária, tá, gente? Todos os livros, Bíblias, tudo que é vendido na loja é convertido em missões. Não existe lucro para ninguém. E esse livro fala uma coisa muito interessante: como você lida com o louvor e a crítica dos homens. São duas coisas que nós não sabemos lidar, com a crítica das pessoas. Quantas pessoas estão com as suas vidas completamente paralisadas com uma frase: o que vão pensar de mim? E eu te faço uma pergunta: e o que é que tem o que vão pensar de você? Um dos apóstolos falou algo que eu acho lindo: olha, se eu estou aqui para agradar homens, então eu não sou digno de carregar a mensagem que eu estou carregando. Eu preciso agradar e ser aprovado por Cristo. A quem você está querendo agradar? Quantas coisas a gente faz para agradar pessoas que nós nem conhecemos? Para impressionar pessoas que nós nem conhecemos? Essa semana mesmo eu fui testada numa situação, não posso falar o que é, mas foi um teste. E me veio uma pergunta dentro de mim, eu falei: mas sair desse lugar para ir para esse lugar tão simples. E Deus falou assim para mim: e o que é que tem? Eu estou te atraindo para um lugar de simplicidade outra vez. O que tem que vão pensar que você desceu nisso? Escute, se precisar descer, desça. Porque a transformação do vaso na casa do oleiro só aconteceu quando ele desceu. Algumas descidas nossas são transformadoras. E Jesus me ensina, você não precisa abrir, mas Lucas 5,15 diz algo muito lindo: contudo, olha isso, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais. As notícias sobre ele se espalhavam de maneira, olha isso, que as multidões, elas se convergiam, elas se apertavam para ouvi-lo, para serem curadas de suas enfermidades. Era uma multidão muito grande. Todavia, olha isso, a multidão corria para Jesus. Só que lá no 16 fala assim: todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, aonde ficava orando. Sabe o que Deus está falando? Você precisa se desintoxicar da multidão. Eu tive uma experiência com Deus há uns 2 anos atrás. Eu estava no Paraná ministrando. E eu estava ministrando naquele mês, um final de semana atrás do outro. Teve um erro na agenda. Eu sempre procuro ministrar. Ano passado, né, eu tinha essa de ministrar 2 vezes por mês. E aí, aquele dia culminou em muitas coisas. E eu cheguei muito cansada da ministração. Muito cansada. Cheguei no quarto de hotel sozinha. Eu nunca ligo a televisão. Aquele dia eu liguei. Aquele dia eu liguei a televisão. Liguei a televisão e já sentei na cama para tirar o calçado, começar a mexer na mala. De repente, quem está falando? Padre Fábio de Mello. Aquele canal Canção Nova, que as parabólicas de hotel pegam. Aí ele assim: você está cansado aí no hotel sozinho. Eu falei: meu Deus. Você está sobrecarregado. Eu falei: é. Você deu a multidões. Você ministrou a multidões. Agora se sente vazio, cansado. Eu falei: é verdade. Mas agora é o lugar que Deus vai te encher outra vez. Dobra o joelho aí no quarto de hotel. Eu dobrei na hora. E comecei a ser ministrada. Escute o que eu vou falar.
Às vezes você está reclamando porque você está sozinho. Deus quer usar a solidão, chamar ela de solitude e te reposicionar outra vez no lugar que você deve estar. Às vezes você está tão cansado. Sabe quando a gente vai naquelas reuniões de família? Não cansa, gente? Nos primeiros 15 minutos é bem legal. Aí daqui a pouco já começa a estressar. O cunhado já dá uma palavra nada a ver. E sempre tem aquele que dá aquela alfinetadinha. Aí você vai olhar estranho, estou brincando. Brincando, a gente fala muita coisa. Você quer conhecer uma pessoa, ver como é que ela brinca. Porque brincando a gente revela o nosso coração. Porque a Bíblia diz que daquilo que sai da nossa boca é que está cheio aqui dentro. Cuidado quando você fica falando brincando, porque na verdade você está revelando quem você é. E quantas vezes a gente sai de um lugar desse desgastado e cansado. Outro dia aqui no culto, gente, para pastor, tem dia que o culto de domingo, por exemplo, nós não temos domingo na nossa vida, na nossa casa. O domingo não é o dia do melhor almoço lá em casa, do lugar de a gente ficar junto como família. Não, o domingo é um dia que o Telmo já vem para a igreja, ministra pela manhã, chega perto do almoço, eu faço almoço, ele já dá uma descansada porque 4 horas ele precisa estar vindo para cá. Saímos da igreja muitas vezes, 11h30 da noite, já saímos aqui meia-noite. Extremamente cansados. Daí segunda-feira é o dia lá em casa. Eu disse que eu e as cabeleireiras, segunda-feira é o nosso dia. É o nosso domingo. Mas outro dia ele estava aqui conversando, sabe quando ele já tinha aconselhado muitas pessoas e falado, e de repente ele estava ali com uma turminha rindo. Eu falei, não, Deus, o meu estômago dando volta. E a Bela, mãe, tô com fome. Eu cheguei para ele e falei, Telmo, vamos fugir desse lugar, baby. Vamos fugir. Porque tem dia que tu precisa ser reposicionado, voltar para a mesa da simplicidade, da tua casa. Para de mostrar que você dá conta de tudo, às vezes você não dá conta. Às vezes você precisa dizer para aquele convite daquela festinha, não vou. Ô, coisa boa. Que libertação. Aí tem gente que fala assim, mas se eu não for, ela vai ficar arrasada, ela vai superar. Tem lugar que você não deve estar. Quantas festas você já foi e você falou, por que eu vim? O que eu fiz? É igual a cilada da festa de criança, é uma cilada. Grupos de WhatsApp. Ai, mas se eu sair aqui vão pensar, dá tchau, beijo, boa noite, tchau pessoal. O grupo não condiz com a minha vida, não tem nada a ver comigo. Eu tinha um grupo aí, era só revelação e palavra que começou a me irritar, gente. Começou a me dar um ruim. Eu falei, gente, bênção estar com vocês. Mas eu estou cheia de grupo do WhatsApp, cheia de coisa para fazer, não consigo dar atenção. Tchau. Tem coisa que você precisa se desligar para você ligar com Deus outra vez. Eu não entendo gente que fica falando assim, olha ali. Eu lembro que uma vez, eu vou contar, Jesus, tadinha da minha avó. Minha avó tem 90 anos. Vocês lembram daquela novela da Usurpadora? Passava no SBT? Como é que é? Paola Bracho, é isso? A minha avó era fissurada nessa novela. Só que ela não queria dizer que ela estava gostando da novela. Crente, né? Aí, eu dormi alguns dias com a avó. E ela começava a rodear porque ela queria ver a novela, mas eu estava ali. E o pior, eu era de uma igreja liberal. Como que ela, uma igreja tradicional, ia estar vendo essa novela e eu da igreja liberal que usa calça não estava vendo novela? Ela ficava numa saia justa. Vamos ali comigo, minha filha, vem cá. Foi, vó. Isso aqui é um cavalo do diabo, essa guria aqui, ó. É um cavalo do Satanás. Ela faz tanta coisa errada. Ela engana essa outra. Tá vendo essa outra que ela engana ela? Eu falei, tá, vó, eu quero saber por que a avó tá vendo isso. Não, porque a gente precisa saber dessas coisas. Às vezes você está lá num grupo brigando por causa de política. Sai desse grupo. Grupo de WhatsApp não vai mudar a política do Brasil. É o nosso posicionamento que vai mudar.
É quem nós somos. Às vezes você está irritado com coisa que você está colocando. Sabe o que você precisa fazer? Troca o que está sobre os seus olhos. Muda de vida. Faz uma limpeza de grupo de WhatsApp, em nome de Jesus. Principalmente homens. Eu lembro quando o Telmo estava no exército e tinha um grupo do quartel. Foi entrar e sair. Enviavam pornografia. Outro dia um mesmo homem aqui na igreja conversando, falando, não vou sair, são meus amigos. E a esposa falou, mas tem pornografia no celular dele direto. O Telmo olhou para ele e falou assim, cara, tu quer que eu te responda ou tu vai sair desse grupo de WhatsApp? Você precisa tomar posicionamento. Alguns relacionamentos destroem não só a sua vida, mas a vida da sua família. Escute o que eu vou falar, quem não respeita a tua esposa, não respeita você. Quem não respeita os teus filhos, não te respeita. Quem te ajuda a enganar, vai te enganar. Eu vi um testemunho de um brasileiro que foi fazer negócio com um judeu. Foi lá para Israel e foi fazer um negócio com um judeu. Grande empresa. Eles iam fazer uma aliança. E o cara foi lá e... brasileiro, né? Fecharam o negócio, pá, tudo bem, tudo certo, vamos assinar. Aí eu acho que ele ficou tão empolgado. Deu certo, né? Aí ele assim, onde é que tem um lugar para me comemorar aqui? Aí o judeu falou, olha, nós temos muitos bons restaurantes, eu posso até ir mais tarde, né? Contigo. Chamar a equipe. Não quero comemorar desse jeito. Eu quero saber onde é que tem uma zona de prostituição. Onde é que eu consigo prostituta? O cara pegou na hora o contrato, rasgou e disse assim, se tu não é fiel à tua esposa, tu não vai ser fiel a mim. Se não é fiel, a pessoa que tens uma aliança que está no outro, lá no Brasil. Eu não posso ter um contrato contigo. Cuidado, outra coisa muito importante, cuidado com sociedade. Cuidado em quem você se associa. Uma coisa que como pastores a gente nunca, assim, é difícil uma sociedade que dá certo, gente. A não ser que seja o marido e a esposa. Mas é muito difícil. Cuidado com as empolgações. Cuidado de se relacionar por empolgação. Cuidado, conheça o terreno que você está pisando. Obedeça às construções desse. Olha, Deus deu para Moisés as medidas, a forma. Sabe o que falta para a gente? Pedir para Deus, Deus, como que eu faço? Qual a medida? Como que eu devo fazer isso? Eu tenho parado para perguntar isso e Deus é excepcional porque Ele responde. Ele nos ajuda. Não se preocupe com o sofisticado. Era uma simples tenda. Não se preocupe em impressionar as pessoas. É uma simples tenda. Se você puder dar uma mexida nesse ombro e sabe assim, ó, em nome de Jesus, tira o peso de agradar as pessoas, peso de uma coisa muito grande. Às vezes aqui na Abapai o pessoal vem, pastor Telmo, o senhor tem que fazer tal coisa, o Telmo não tem que fazer nada. Eu lembro que um dia eu estava aqui na frente, a Tereza ainda era viva, e a Tereza começou a ver essa igreja encher, gente, quando nós compramos o CIS. Ela estava aqui paradinha, ela começou a ver a igreja enchendo, e um veio lá de trás apavorado, pastor, tem fila, até lá depois do trevo. E ela, ai meu Deus, ela olhou para mim, nós temos que orar, nós temos que jejuar, desesperada, o que nós vamos fazer com esse povo? Falei, Tereza, esse povo não está aqui por causa de mim, do Telmo. Quem trouxe esse povo é Deus. Se Ele trouxe, Ele vai nos dar condições necessárias para cuidar disso. Você não precisa se apavorar, porque se Deus colocou na tua mão, Ele vai te instruir a cuidar. Nos 9 meses de gestação de uma mulher não tem um curso preparatório. Deus não providenciou isso. Porque na hora que nasceu, você está pronta. Por mais que você vai sofrer, você está pronta. O movimento precisa ser leve. Gente, escute, não coloque raízes aonde Deus falou para você passar rápido. Tem lugares na nossa vida que Deus fala assim, ó, não coloque raízes, aqui você caminha com tenda. Na hora certa eu vou te dar um território para você construir, mas agora é tenda. Cuidado que você está parando muito tempo para construir coisas, Deus não chamou você para construir. Você precisa passar rápido.
Precisa perguntar a Deus, nesse período da minha vida, eu construo raízes aqui, eu coloco raízes para baixo, eu construo aqui nesse lugar. Deus vai dizer, filha, simplicidade, passa rápido. Você vai passar rápido por esse lugar. Muitas pessoas, às vezes, viajam para fora do país, morar fora do país para conquistar algo melhor, talvez, para ter uma vida melhor, com outros valores. Mas eu já vi tanta gente no exterior, vivendo em tenda, porque Deus falou assim, a tua raiz está lá no Brasil. Mas eu já vi também tanta gente aqui no Brasil, e Deus falou, a tua raiz está lá fora. Você precisa discernir aquilo que Deus está falando com você nessa noite. Aonde Deus quer que você esteja. O movimento precisa ser leve. Ainda não era hora de estabelecer raízes. Deus fala para Moisés, eu quero que você leve a minha presença em tendas, em algo leve. Cuidado quando começarem a querer sofisticar você demais. Às vezes você vai dizer assim, ei, eu estou nessa tenda não é porque eu não tenho dinheiro para construir um palácio, mas é porque eu estou obedecendo a Deus. A tenda não é uma questão de condição financeira, é uma questão de obediência. Você vai precisar se movimentar com a obediência de Deus. Outra coisa, a tenda tinha um nome. Tudo que é de Deus tem um nome. Deus ama nomear com propósito. Outro dia eu fui numa igreja de um pastor, lá em São Paulo. Eu achei lindo, ele começou a mostrar a igreja dele. Cada auditório tinha um nome. Auditório Oliveiras. Falei, ué? Cada sala tinha um nome. E ele disse assim, Vive, Deus gosta de nomear com propósito. E essa sala de Oliveiras aqui é uma sala de cura. E uma das características da oliveira é que ela é esmagada para produzir o óleo. Essa aqui é a nossa sala de cura. E Deus dá um nome para aquela tenda. Não é só uma simples tenda, é a tenda do encontro. Tem coisas na sua vida que Deus vai colocar nome. Ele vai dizer, filha, esse processo é o processo da restauração. É por isso que Deus troca o nome de tantos homens e mulheres da Bíblia. Ele diz, olha, tu não vai mais chamar Saulo, mas eu vou te chamar de Paulo. Já não é mais, aliás, Saulo, Paulo e Pedro. Jacó, não é mais Jacó, mas é Israel. Porque quando Deus se nomeia, Ele dá um propósito. Tudo aquilo que não tem nome não tem propósito, gente. Às vezes a gente precisa voltar para dentro da nossa casa e colocar nome nas coisas, para que elas pertençam a Ele. E depois que da obediência, então a presença de Deus vem. E para terminar, quando a presença de Deus vem sobre as nossas vidas, muita gente fala assim, uau, as quintas de mulheres aqui, o que nós vivemos aqui é sobrenatural, gente. Não é produzido por mão humana. Mas a cada quinta-feira de mulheres, as mulheres que estão aqui que participam da reunião vão concordar comigo. É uma atmosfera diferente. É um lugar construído. É Deus que faz tudo. Às vezes eu chego aqui sem uma palavra específica. Chega aqui, Deus vem com graça. A presença de Deus, ela é linda na nossa vida. Ela é maravilhosa quando nós desfrutamos da presença de Deus. Às vezes numa simples mesa de café, a presença de Deus vem lá na sua casa, dentro do seu carro. A presença de Deus é linda demais. Mas muitos homens e mulheres de Deus experimentaram da presença de Deus e se perderam. Às vezes eu me pergunto, como que alguém que andou com Deus, que ouviu Deus, que participou, experimentou da presença de Deus, se perdeu lá na frente. E tem um segredo aqui. Uma das coisas que a presença de Deus, quando ela vem, quando você estabelece esses princípios que eu falei, ela vem. Está pronto. Ela vem. Ela estabelece uma nuvem que fica em cima. Uma nuvem. E a Bíblia diz que o povo se movimentava só no movimento da nuvem. Eles obedeciam. Se a nuvem vai para lá, nós vamos. Se a nuvem não vai, nós vamos ficar. Olha o que significa nuvem. Nuvem tem duas palavras para mim que elas expressam o que uma nuvem é. Primeiro, provisão. Porque se tem dias de seca, não tem provisão. Porque é na nuvem que vem a provisão da chuva, para fazer brotar o que está na terra.
Então, a nuvem fala de provisão. E a nuvem fala de uma outra coisa, proteção. O povo, como Deus dissesse assim, ó, a minha provisão e a minha proteção vai estar com você se você obedecer a andar debaixo da nuvem da minha presença. E é por isso que muitos de nós, Deus não está permitindo que a gente carregue, gente, uma estrutura muito grande. Eu lembro do Rodolfo, um dia a gente foi almoçar com ele, Rodolfo Abrantes. Ele estava contando para nós que ele tinha uma banda bem grande. Ele tinha vários instrumentos que ele levava. E de repente Deus começou a levantar aquele rapaz. Deus começou a vir com a presença na vida do Rodolfo. Rodolfo daqui a pouco não cantava mais, estava ministrando a palavra. E ele falou, Telmo, de repente um dia eu estava lá no hotel, com aquela estrutura pesada, vários músicos, várias coisas para carregar. Deus falou, filho, eu quero você numa tenda. Larga essa estrutura pesada, porque se você estiver numa tenda, você vai me obedecer com mais facilidade. A minha graça vai vir sobre você. Você vai estar mais disponível para obedecer a nuvem da minha presença. Mas se a gente tem uma estrutura pesada, nós não conseguimos obedecer. Às vezes, você se envolve em algumas dívidas. Escute o que eu vou falar. Você compra coisas que você sabe que você não deveria ter comprado. Você assume dívidas, parcelamentos que você não deveria ter assumido. Na empolgação. Deus está falando pontualmente com algumas pessoas aqui. Aí a nuvem de Deus vai te movimentar para o outro lado, mas tu não pode, porque tu está preso. Tu colocou raiz aonde você não poderia ter colocado raiz, era uma simples tenda. É por isso que hoje você vê as pessoas com grandes estruturas pesadas, com dificuldade de obedecer e se movimentar para Deus. Deus está falando assim, é simples, mas é o que eu tenho para você. E a Bíblia é muito clara dizendo que eles só se levantavam e iam quando a nuvem se movia. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente quer se movimentar com o que as pessoas falam. A gente quer se movimentar com o que está acontecendo ao nosso redor. Hoje a gente olha muitas vezes para as redes sociais, para o smartphone, e a gente diz assim, oh, que legal, vou fazer, cuidado. Se mova quando a nuvem se mover. Porque quando você se mover com a nuvem de Deus, vai ter proteção e provisão para você. Quantas vezes você se movimentou e não era para você ter se movimentado, a nuvem não estava contigo. Não teve proteção e não teve provisão. Aí você diz assim, pastora, mas como que eu faço isso? Quando você obedece a Deus, você estabelece um lugar onde a presença vem e a própria presença vai construir um sinal para te ensinar onde você deve e onde você não deve estar. Eu falei isso até domingo passado, porque eu fiquei muito em dúvida esse ano de sair para ministrar ou não, e estava no meu coração muito forte, fique em casa, fica em casa. Eu falei, Deus, mas nós estamos há 2 anos em casa, 2022 era para sair dessa pandemia, e Deus falou assim, fica em casa. E no mês de junho, eu tive poucas ministrações, muitos convites, mas eu disse não para todos. Eu falei, Deus, será que eu não estou sendo negligente? O Senhor falou assim, filha, a minha nuvem não se movimentou, não se movimenta. A minha nuvem está sobre a sua casa, não se movimenta. A minha proteção e a minha provisão não vai com você se você for. Gente, mal sabia eu que o Telmo ia ter uma cirurgia de emergência. E pela graça de Deus, eu estava em casa. Você precisa obedecer até quando você pensa assim, meu Deus, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou sendo negligente com aquilo que Deus colocou na minha mão? Obedeça a voz de Deus. Vai até parecer que você está perdendo. Vai até parecer que você está atrasado. Escuta, quando você está debaixo da nuvem, a autoridade de Deus está sobre a sua vida. Deus vai te direcionando. Tem coisas, eu tenho convicção, que você recebeu um não e você ficou bem chateado. Depois que passou o tempo, você pensou assim, ainda bem que não foi um sim. Eu lembro, Abba Pai é um sim de Deus. Antes de Abba Pai nascer, nós nos encaminhamos para um outro lugar. E aquele lugar disse assim para nós, ó, não. Eu falei, Telmo, agora? O homem é mais bem resolvido, estou tranquilo. O não de Deus é proteção, a gente vai entender mais na frente.
Falei, amém. Cheguei minhas lágrimas. Mas doeu, foi difícil. 3 meses depois nasce a Abba Pai. Eu falei, ai, ainda bem que eles disseram não, Jesus. E até hoje, outro dia eu estava orando em casa. Eu falei, Deus, graças a Deus por aquele não. Gente, um não bem dado, numa hora bem certa, Ele vai te proteger de viver algumas coisas que Deus não te chamou para viver. Deus está falando para algumas pessoas aqui, eu te chamei para te me obedecer. Para de andar com a multidão, anda comigo, que a minha glória vai estabelecer uma nuvem na sua vida que vai guiar você e a sua família. Tem gente se sentindo perdido, correndo atrás de ministro, correndo atrás de denominação. Posso te dizer uma coisa? Corra para a presença de Deus. Vai estabelecer uma nuvem sobre você. E se ela se movimentar, você vai. Se ela não se movimentar, você fica. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Você está se movimentando sem a nuvem da presença, a nuvem da glória. Todas as vezes que eu me movimentei sem a nuvem da presença, eu sofri a falta de provisão, a falta de proteção. E deixa eu falar só mais uma coisa. Tem gente que tem problema com autoridade. E eu até entendo, porque foi muito machucado por autoridades da sua vida, né? As primeiras autoridades da nossa vida são os nossos pais. Muitas vezes fomos feridos com um pai autoritário ou um pai ausente, às vezes uma mãe autoritária. Mas líderes, professores que nos feriram, que foram autoritários, gerou no coração de algumas pessoas uma rebeldia, uma revolta, e às vezes a gente tem dificuldade até de submeter a Deus. Diz assim, Deus, faz a tua vontade na minha vida. A gente tem medo, porque diz assim, Senhor, eu não sei, eu não consigo confiar. Deus está falando especificamente para algumas pessoas aqui, você tem problema de submissão, você não consegue. Deus está falando, ei, submeta a minha vontade. Para de recalcitar contra os aguilhões. Para de ficar tentando provar que você consegue. E comece a admitir que você é dependente de mim, que você precisa ser dirigido pelo meu Espírito. Talvez você entrou aqui pela primeira vez e a sua vida está tão bagunçada. E Deus está falando assim, ei, eu posso mudar essa situação. Eu posso estabelecer a minha presença na sua vida. E ela vai trazer uma nuvem que vai te guiar, te tirar de toda essa confusão, de todo esse lugar que não é para você. Eu queria que você falasse com Deus essa noite. Fale com Deus, fala, Deus, talvez eu esteja me movimentando sem a tua nuvem, Senhor. Eu estou sendo tão desobediente contigo, fazendo as coisas porque eu acho que devem ser feitas, mas não porque o Senhor mandou eu fazer, não porque o Senhor sinalizou para me fazer. E me sinto agora cansado, perdido, sobrecarregado, sem forças para o amanhã. Renova as minhas forças, Pai. Me coloca nesse lugar da tua presença, onde a nuvem da tua presença começa a sinalizar o que eu devo ou não devo fazer. Me ensina a obedecer quando a nuvem ficar, que eu possa ficar confiando que ficar para mim, ainda que todos vão, é a melhor configuração para a minha vida. E me ensina também a entender que quando a nuvem se movimentar, ainda que todos fiquem, eu apenas me retire, eu estou obedecendo a nuvem da tua presença. Me tira da multidão. Não deixe, Senhor, a multidão ser voz no meu coração. Me ensina a proteger as minhas raízes. Me dá graça, Senhor. Dê sabedoria nos meus lábios quando eu estiver com aqueles que estão ao meu redor. Não me deixa expor o que precisa estar escondido. Ah, Deus, se existem raízes da minha casa, do meu casamento, do meu marido, dos meus filhos expostas, isso tem fragilizado os relacionamentos, machucado nossa família. Eu peço agora que o Senhor coloque terra outra vez, esconda outra vez as nossas raízes, para que a nossa família frutifique outra vez. Se você está com a sua família aí, eu queria que você abraçasse ela. Isso. Esse é o seu maior lugar de autoridade. Fala para essa pessoa aí da sua família assim, eu vou te proteger. Eu vou te guardar. Não
importa se a gente está enfrentando um momento difícil, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Nós vamos vencer juntos. Há uma unção nesse lugar de restauração. Algumas pessoas que estão aqui, Deus está atraindo você para um lugar de restauração, de cura. Só se movimente se a nuvem se movimentar. Não faça porque estão fazendo. Pai, em nome de Jesus, as famílias agora sejam completamente encharcadas com a Tua presença, Deus. Que haja cura e restauração nas famílias, Pai. Onde há raízes expostas, lugares, Deus, fragilizados, que haja, Senhor, a Tua cura, a Tua cobertura venha outra vez sobre essa casa, sobre essas raízes. Se algum de nós, Pai, tem se movimentado sem a nuvem da Tua presença, eu te peço agora, estabelece essa nuvem claramente sobre nós, através de obediência, de graça, de favor de Deus. Nós queremos ser uma igreja que se movimenta na nuvem da presença, no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Queria que você estendesse as mãos mais alto que você puder. Diga assim: Senhor, eu me rendo à Tua vontade. Eu me rendo àquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Talvez eu nem entenda exatamente o que isso significa, mas eu me rendo. Faz o que quiseres de mim, Senhor. A minha vida é Tua, o meu coração é Teu. Pai, em nome de Jesus, nós Te amamos. Essas mãos levantadas dizem: socorre-nos. Rosana, socorre-nos, Senhor, precisamos de Ti. Estabelece a nuvem da presença de Deus sobre essa casa. Estabelece a nuvem da presença de Deus sobre a casa de cada um que está assistindo, aqueles que estão aqui. E nos ajuda a não só amar a Tua presença, mas a obedecer a nuvem da Tua presença. A nos movermos somente na nuvem da Tua presença. Todo engano, Deus, todo engano começa a cair agora em nome de Jesus. E nós declaramos, nós queremos Te obedecer. Nós queremos caminhar contigo, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.